pessoal, eu sou a Elis, Sonhando com Livros e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nosso vídeo é um vlog de leitura desse livro maravilhoso que promete ser incrível, A Trança, da Laetita Colombani. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e de me seguir também lá no Instagram, @sonhocomlivros. Mas vamos lá conhecer a história desse livro. Em A Trança, nós vamos conhecer a história de três mulheres, a Smita, a Julia e a Sara. A Smita, ela mora na Índia, ela é uma Dali, uma intocável, membro da casta mais baixa dentro do sistema de casta deles. Então, ela sonha muito em ver a filha ir para a escola, aprender a ler, a escrever e não passar por tudo que ela tem passado, já que o sistema de casta ele é hereditário, né? Ele passa de geração após geração. Ela não quer para a filha dela o que ela tem passado, o que a mãe dela passou, o que a avó dela passou, né? Então, é uma história bastante impactante. Vamos conhecer também a Julia, que mora na Cilícia, e ela trabalha com o pai em uma oficina, né? A autora chama de oficina, que é um lugar onde eles produzem perucas. É uma história onde o pai da Julia, ele vai sofrer um acidente durante uma rota de trabalho e ela vai ter que assumir a oficina no lugar dele enquanto ele está ausente. E temos a Sara. Sara mora no Canadá, é uma mulher moderna, que tem que cuidar de 3 filhos, da casa, da vida profissional, e ela se entrega muito às questões profissionais dela, então todo o tempo dela é dedicado para isso. E aí a nossa personagem, Sara, ela vai descobrir que está doente e que os seus planos vão mudar completamente. Então, já deu para perceber um pouco da complexidade que é esse livro, né? Quando o livro ele é dividido, cada personagem tem um capítulo. Então, começa pela Smita, depois pela Julia e depois pela Sara, e assim segue. Até agora, os capítulos da Smita foram os que mais me impactaram, né? Eu já cheguei até a me emocionar com um capítulo dela, porque por ela fazer parte de uma casta que tá ali abaixo de todas, né, de ser uma intocável, o dever dela dentro daquela sociedade, assim, chega a ser uma situação que eu não sei nem explicar. E até onde eu li, eu tô na página 70, e inclusive já fiz várias marcações, mas essas marcações elas são mais curiosidades ou são coisas que me chocaram na história. Uma história muito pesada, mas é um choque cultural, né? Quando você para e pensa que isso acontece, isso existe há mais de 3.000 anos, né? E aí o que me deixa mais curiosa é saber qual a ligação da história delas, além, né, desse desejo de liberdade, de mudar a situação em que elas vivem, né? Eu queria saber se existe algum elemento a mais. Então isso já começa a ser um ponto que deixa você curioso. Na história da Julia, você vê que existe uma questão familiar muito bem construída, né? Ela tá ali num ambiente onde ela é acolhida, onde ela possui um laço muito forte com o pai, e ela trabalha junto com ele em uma oficina, né, fazendo perucas. Então, quando o acidente ocorre e acontece, ele estava fazendo uma ronda, né, e aí a Julia teve que assumir a sua função e tudo mais. Então, não deixa de ser uma história pesada também, assim, tipo, carregada de tristeza, mas comparada à Smita, eu fico um pouco menos emocionada no caso da Julia. Aí a gente parte pra Sara. A Sara também tem uma história legal, também tem uma história bacana de força, de determinação. Ela é uma advogada que tá ali tentando ganhar um espaço, né? Tentando também ser mãe, cuidar da casa, dos filhos, da própria vida. Mas ela é uma história, eu diria assim, mais batida, né? Ela não tem tantos elementos diferentes, né? Falando assim na minha experiência de leitura. Então assim, eu tô em 70 páginas agora. Hoje é dia 25, sábado. Eu comecei esse livro domingo, semana passada, só que eu decidi parar a leitura pra fazer esse vlog, né? Então de manhã eu já li e agora eu quero terminar esse livro, quero terminar ele hoje. Essa é a meta.
Já são 4 e pouquinho da tarde. E aí depois eu volto pra conversar com vocês, pra contar como que tá sendo essa experiência, né? Mas até então eu tenho gostado muito. A escrita da Laetitia, que é a autora, é muito boa. É muito bem escrita, muito fluida, apesar dos temas serem intensos, né? Tipo, delicados. Tem também uma questão cultural muito bem trabalhada. E é isso. Depois eu volto pra atualizar vocês. Olá, pessoas! Voltei e... Gente, então, aquela pessoinha do take anterior que queria ler o livro todinho naquele sábado, terminar o vlog de leitura. Então, ela tava um pouco iludida, né? Mesmo a vida veio e disse, não é bem assim. E aí hoje, sábado, dia 1º, eu ainda não concluí o vlog e não concluí a leitura. Exatamente. Eu estou... Deixa eu dar uma olhada aqui na página 172. Vou mostrar aqui, deixa eu ver se... 172. Tá faltando bem pouquinho pra terminar, mas eu ainda não consegui concluir, né? Algumas coisas aconteceram. Durante a semana eu só fiz algumas poucas leituras, né? Tipo, não consegui pegar no livro assim pra terminar. Mas... hoje eu pretendo, né? Hoje eu pretendo terminar o vlog também. Mas antes eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que tá sendo nessa leitura. Já aconteceu muita coisa na vida da Smita, da Julia, da Sarah, e muita coisa que deixou as coisas, sabe, um pouco mais interessantes em relação a Julia e a Sarah, né? Porque no início, se tiver alguma zoada, só uma pausa aqui, se tiver alguma zoada é porque eu estou na varanda, então... tem os carros passando na rua, tem os vizinhos, enfim. Então relevem, tá? Mas como eu ia dizendo, histórias da Julia e da Sarah, elas se tornaram um pouco mais interessantes, porque acabaram aparecendo alguns elementos que deram, né, um que a mais nas histórias, né? Nas histórias da Smita, desde o princípio sempre já foi muito empolgante no sentido de saber o que iria acontecer, até porque existem fatores culturais, enfim, sociais que deixam você boquiaberto, né, com as coisas que acontecem. E aí, a sensação que eu tenho é que, tipo, no caso da Smita, essas questões, elas são muito mais bem descritas, mais detalhadas, como se fosse um ponto muito forte que a autora ela quer trazer, sabe? Já no caso da Julia e da Sarah, os aspectos culturais e sociais, eles estão um pouco mais abrandados, né? Tipo, é mais a questão das personagens mesmo, da situação que elas estão passando, enfim, que acaba sendo o foco, né? Mas então, nesse ponto da história, a Smita, ela tá ali embarcando em uma aventura extremamente perigosa com a filha, né, em busca de uma solução para sair da situação que ela se encontra, né? Como eu disse para vocês no início do vídeo, o livro ele trata de 3 mulheres que estão ali em situações que são difíceis, que são complicadas, seja por questões relacionadas ao contexto social, né, ao lugar onde elas vivem, seja porque elas precisam se posicionar e lutar pelas coisas que elas querem, ou tudo isso junto, né? Mas no caso da Smita, ela é intocável e eles possuem um dever dentro daquela sociedade que é muito, sabe, tipo, desumano. O dever da Smita e do esposo dela são deveres que são desumanos, né? Eles precisam realizar funções que são insalubres, eles não possuem oportunidades, eles não possuem perspectivas de vida. É o tipo de coisa que é imposto a eles, né? Pela forma de organização, já que eles são considerados membros intocáveis, né? Tipo, eles são pessoas que estão ali, tipo, no fim, né, daquela organização de castas que é feito na Índia. Então, eles não possuem nenhuma perspectiva de vida. E aí, a Smita, ela não aceita isso, ela não quer isso. Ela sabe que essa forma de viver não é uma forma aceitável. Então, ela já está farta, né, de tudo isso que está acontecendo.
mas também ela não quer que, não é só por ela, pelo esposo dela, pela família dela, mas é principalmente pela filha dela, né? A filha dela vai crescer, e se ela crescer dentro daquela comunidade, dentro daquela estrutura social, ela vai seguir o mesmo caminho da mãe. Então ela não quer isso. E aí ela parte em uma aventura assim extremamente perigosa, que algumas pessoas já tentaram trilhar esse caminho em busca da liberdade, e algumas não conseguiram atingir, né? Algumas não conseguiram chegar até o final e foram pegas no meio do caminho e mortas, e algumas delas até em praça pública mesmo. Então é uma história extremamente tocante, né? A história da Smita. Mas ela é muito forte, ela é muito determinada, ela tá passando por diversas situações de dificuldades para tentar chegar onde ela almeja, uma vida de qualidade para a filha dela. E não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil, mas até então, até esse momento da história, né, apesar de todos os percalços, todos os desafios que ela tem encontrado no caminho, ela tem conseguido, né? E eu tô torcendo muito para que ela consiga, porque particularmente a descrição de alguns fatos, né, dessas pessoas que tentaram e não conseguiram sair dali daquela comunidade, daquela forma de viver, é muito triste, gente, é muito triste. Tipo, são descrições de pessoas que tiveram as suas vidas tiradas porque estavam tentando sair dali de uma forma cruel, muito, muito cruel, né? Então, é uma sociedade onde também as crianças, as mulheres, elas não possuem vez. Eles falam, a autora traz algumas situações também de questões de violência, né? Violência sexual, onde se o marido tá devendo alguma coisa, a esposa é violentada. Se o irmão faz alguma coisa de errado, as irmãs pagam um pato. Então são aspectos sociais, né, tipo a estrutura, a organização, enfim, que a autora traz sobre a Índia, que chega a assustar, né? E a gente sabe que esse sistema ele tem aí mais de 3.000 anos. Então é um sistema muito antigo, né, de organização, que se baseia ali nos preceitos religiosos para organizar a sociedade e determinar o dever e a função de cada um dentro daquele lugar, né? E aí, partindo para a história de Julia, as coisas foram acontecendo que deixaram a história mais empolgante, né? O pai dela já sofreu um acidente, ele estava fazendo ali uma rota que normalmente ele fazia, e nessa rota ele sofreu um acidente e está em coma, né? A Julia, assim como sua família, fica muito abalada, muito triste com tudo isso, mas a Julia, ela decide, né, assumir a oficina, o ateliê onde eles fazem as perucas e ir administrando as coisas até o pai melhorar, né? Todos os dias ela vai ali no hospital, visitar ele, ler pra ele, na esperança de que, né, que ele acorde, que ele fique bem, que ele volte pra sua família o mais rápido possível. Mas nesse meio tempo, né, enquanto o pai tá lá no hospital, tá se recuperando, tentando se recuperar, a Julia, ela descobre uma questão bem específica do ateliê, guardava esse segredo, e é um segredo que mexe com a vida de muita gente, de muitas pessoas, né, tipo da família dela, mexe, influencia na vida das funcionárias, e Julia se vê ali em uma encruzilhada, onde ela precisa tomar a decisão do que vai fazer, se vai contar para a família ou não. E aí, dentro dessa situação, ela se vê muito perdida também, muito sozinha. Nisso, a Julia também, ela conhece uma pessoa. Existe aí um personagem que vai entrar na história, que vai deixar um quesinho de curiosidade, né? Tipo, ele não conta sobre ele, mas ela se envolve bastante. E aí, enfim, se eu contar mais eu vou dar spoiler aqui, mas tá deixando a história da Julia bem interessante também. E aí a gente parte para a história da Sarah, né, que a princípio eu disse que era uma história bem batida, porque alguns elementos, né, tipo da construção da história dela, de fato já havia sido, né, trabalhado em outras histórias também que eu já havia lido.
Mas quando chega na parte em que a Sarah ela vai descobrir a doença dela, qual que é a doença, que a doença dela tem uma ligação genética que tem a ver com a descendência dela, aí, tipo, tudo também já começa a mudar de forma, né? Tipo, você já começa a pensar, tipo, na questão da ligação das histórias delas três, né? Então, a Sarah descobre que está doente e como ela trabalha em um escritório de advocacia, ela não quer... Ela já tem, na realidade, ela se empenhou muito para chegar onde ela está e ela não quer perder essa posição. E ela também não quer que ninguém sinta pena dela, né? Pelo que ela está passando. Então, ela decide realizar o procedimento, passar pelo tratamento, por tudo sozinha. Nem mesmo os filhos dela vão saber o que está acontecendo. E aí, ela passa por todo esse procedimento, por tudo sozinha, né? Porque ela não quer que ninguém sinta a pena dela, ela não quer perder a posição dela dentro da empresa, mas como nem tudo dá pra esconder, né? Sempre a verdade vem à tona. A doença da Sarah não é exatamente a doença, mas o estado de saúde da Sarah é descoberto, né? Porque a Inês, que é auxiliar, a pessoa que trabalha com ela, leva a mãe, né, no hospital, no mesmo hospital que a Sarah está, fazendo alguns exames e tal. E aí, liga as peças e espalha para todo mundo, né? Então a Sarah começa a enfrentar alguns problemas, já começa a ser afastada de algumas reuniões, já começa a ser olhada, observada com um olhar de pena, justamente com tudo aquilo que ela não queria, né? Mas tem sido uma história muito interessante, muito rica mesmo. A autora ela escreve muito, muito bem, né? Ela traz uma carga de informação aqui bem distribuída, não fica aquela coisa enfadonha, não fica pesado, e cada personagem ela é construída de uma forma única, né? Então você se apega, se afeiçoa a cada uma delas e torce para que dê certo, sabe? Hoje eu tô super apegada e super ansiosa para saber, né, o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho de cada uma dessas histórias e principalmente para saber qual que é a ligação, né? Tipo, além da ligação subjetiva, né, relacionada à questão de determinação, de luta, de força e tudo mais, mas se existe alguma ligação, sabe, mais específica. Mas é isso, vou tentar terminar, vou terminar esse livro hoje. E aí quando eu terminar eu volto aqui pra contar pra vocês. Terminei! Ah, meu Deus, terminei, gente. Como vocês viram, né, no takezinho que eu tava lendo aí, eu cheguei a me emocionar. Porque, enfim, aconteceram algumas coisas que eu não vou poder contar, mas que são muito emocionantes. E também entender a ligação delas, né? Se você não se atentar tanto como eu fiz, né, a alguns fatores, né, tipo, eu tava me atentando muito à história da Smita, a questão cultural, o contexto também da Julia, né, as questões profissionais e os desafios da Sarah, e aí eu não consegui pegar o fio da meada, né, mas se você não se atentar tanto a essas coisas, tipo, conseguir, né, separar um pouquinho, abrir um pouco mais o olhar, você vai conseguir perceber, assim, acho que desde o princípio, o que é que liga elas. O fato de uma delas trabalhar em um determinado local, né, já é um indício dessa ligação, mas, enfim, não posso falar nada.
Mas enfim, gente, amei demais. Agora assim, quando faltava 12 páginas, eu pensei, tipo, não, falta muita coisa ainda pra acontecer, muitas explicações pra se dar. E já tá acabando, sabe? Mas não. Dentro das 12 páginas, a autora conseguiu finalizar a história de cada uma e explicar o que unia elas, né? Tipo, a história da Smita, da Julia e da Sarah, né? O desfecho dessas histórias, a superação dessas mulheres, a força delas. E se elas não tivessem tido a energia, sabe, a vontade de mudar, de sair de onde elas estavam, de ir além, nada disso tinha acontecido, sabe? Então, como um fio de cabelo, chega a ser às vezes imperceptível, é a ligação que elas três possuem. Assim como a trança, que precisa de 3 mechas para se entrelaçar e criar um penteado mais forte, é assim a história delas, né? Então, fico demais a leitura de A Trança. Foi o meu primeiro contato com a autora, mas desde que eu li a sinopse desse livro que eu achei que ia ser interessante, e de fato foi. Entregou muito mais do que eu imaginava. Eu esperava muito, mas tipo, foi muito mais além. Então, assim, vale muito. É muito rico historicamente, né? Tipo, dos fatores históricos, culturais e sociais, como eu já venho falando aqui diversas vezes. Também na força feminina, na força da mulher de estar ali em situações, em contextos que inquietam elas e que elas levantam a cabeça e seguem, né? Então, assim, é um livro maravilhoso, com certeza. Meu favorito, 5 estrelas. E só leiam, gente. Vale super a pena. Então é isso, gente. Encerramos o nosso vlog de leitura por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deem dicas aqui nos comentários sobre outros livros que eu possa ler e fazer vlog de leitura pra vocês ou trazer resenha. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e me segue também lá no Instagram, @sonhandocomlivros. Um beijo e até a próxima. Tchau!